Olá, crianças! Nós voltamos hoje no nosso culto infantil com a segunda parte, o segundo capítulo da história de Samuelito. Vamos ver o que aconteceu? Então, nós terminamos perguntando a vocês se Samuelito ia pegar o livrinho. Ele não pegou o livrinho, porque o homem cego, estava ouvindo a história. Quando a missionária contava a história da salvação para Samuelito, o cego também ouvia. E quando a missionária perguntou se Samuelito queria pegar o livro, o cego ouviu. E quando Samuelito ia pegando o livro, o cego disse: "Não, Samuelito, você não pode pegar este livro. Eu vou dizer aos seus papacitos que você está conversando com estranho." Samuelito, assustado, pegou sua caixa de engraxate e foi sentar ao lado do cego. Ficou tão triste, mas ele amava muito os seus papacitos e não queria desobedecer. Samuelito ficou ali. De repente, parou um carro em frente ao restaurante, naquela estrada poeirenta, a estrada cheia de poeira. Parou um carro e saiu de dentro do carro um casal. O casal veio em direção à missionária e disseram assim, o homem disse: "Desculpe, nós estamos atrasados." A missionária: não tem problema." Ele disse: "Eu vou pegar a sua mala e colocar no carro." Samuelito ficou: então ela vai morar aqui. Realmente ela é uma missionária e ela vai morar com esse casal de missionários. Será que ela vai morar mesmo aqui? Pois é, quando ele viu, a senhora se dirigiu para o carro, deu tchau para ele, se dirigiu para o carro e foi embora. Se dirigiu ali ao carro e foi embora com o casal de missionários. Ela realmente foi morar na casa dos missionários. E Samuelito ficou olhando para aquela mulher e disse assim: "Nunca mais vou vê-la. Essa senhora tão bondosa, de olhos castanhos, pequenininha, e que me contou a história mais linda que eu já ouvi na minha vida." Então, a mulher foi embora e Samuelito ficou ali. Pensou: essa missionária. Mas Samuelito precisava esquecer tudo que ele tinha ouvido, porque os pais dele não sabiam que ele tinha se encontrado com a missionária. Os pais dele não iam gostar. E aí, ele tinha que ir embora para casa agora. E ele foi embora para casa com pressa, porque ele queria chegar na sua casa. A sua casa era uma cabana. Sim, era uma cabana num lugar alto, numa colina, um morro. Ele subiu, saiu da estrada principal, subiu naquele morro, na colina, e foi pelo estreito caminho se dirigindo para casa. Daqui a pouco ele avistou a cabana de barro coberta de palhas, e por trás da montanha estava o sol já se pondo. Samuelito queria chegar em casa antes do anoitecer. E quando Samuelito, apressado, quase correndo, chega em casa, o pai dele disse: "Como está o meu muchacho? Você ganhou muito dinheiro hoje?" Samuelito disse: "Esperem para ver. Depois da janta eu vou mostrar para vocês que eu ganhei muitos pesos." E o pai dele disse assim: "Muito bem, meu muchacho." E a mãe dele disse: "Mas diga logo quanto você ganhou." Ele disse: Logo vamos tirar do bolso e vamos contar." Samuelito estava sentado com um olhar amoroso pertinho do pai dele. Logo que ele chegou, na verdade, ele acariciou a cabeça da irmãzinha dele, Carmencita,
e dê um beijo na sua mãe. Eu ia esquecendo de dizer isso para vocês. Ele era um menino muito amável. E aí, quando eles acabaram de jantar, a mãe dele prontamente levantou, limpou a mesa e o menino começou a tirar o dinheiro do bolso, e quando o pai dele estava contando o dinheiro, a mãe dele, quanto deu? E o pai dele falou o valor. Eles ficaram muito felizes, porque o sonho de Samuelito cada vez mais ficava próximo de se realizar. E naquele dia ele tinha ganho muito dinheiro. Quando o pai contou o dinheiro e a mãe colocou lá no vaso de barro, no pote de barro, todos bateram palmas para ele. E todos ficaram muito felizes. E aí, quando a mãe colocou o dinheiro no barro e a casa já estava toda limpa, a irmã tinha ido se deitar. Ele, o pai e a mãe foram para a janela da casa, para a porta da casa, e ficaram ali olhando, contemplando a lua e aquele céu escuro. E eles estavam conversando sobre o que fizeram durante aquele dia, como estava perto do sonho de Samuelito se realizar agora. E o pai dele disse para eles assim: amanhã eu vou vender os porcos e vou ganhar mais dinheiro, mais pesos para colocar no vaso de barro. E está mais próximo, Samuelito, do seu sonho se realizar. Amanhã, como você também vai com a sua irmãzinha vender não vou dizer agora, eram uns bichinhos que eles pegavam na montanha e vendiam. Vocês vão ver daqui a pouco. Eles pegavam aqueles bichos, vendiam e as pessoas cozinhavam e comiam. Ai, que coisa! Mas aí eles continuaram conversando e depois a mãe dele disse: como o seu pai vai ter que acordar amanhã cedo para vender os porcos, você e sua irmã também vão acordar cedo para ir para as montanhas pegar Daqui a pouco a gente vai dizer o que era e vai mostrar. Você, Samuelito, e nós vamos agora dormir. Então todos se levantaram e foram para o seu lugar, se enrolaram no seu cobertor e naquele chão batido. A casa dele era assim, era uma cabana, como eu já disse, de barro, coberta de palha, e eles dormiam no chão. Eles dormiam enrolados num cobertor no chão. Era uma família muito pobre, mas era uma família muito feliz, muito unida. Então os pais foram se deitar, Samuelito também. Só que daqui a pouco Samuelito ouviu quando o pai dele estava roncando. Ouviu a sua mãe roncando, só que um pouco mais baixo do que o seu pai. Então Samuelito se levantou, enrolado no chale, no cobertor, foi de volta para a porta olhar para o céu. E ali ele ficou pensando: quando será que meu sonho será realizado? Mas de repente vinha na cabeça dele, ele ficou lembrando daquela história tão linda que aquela mulher contou e falou sobre o céu. Disse para ele que no céu não vai haver tristeza, problemas, nem dor e nem pessoas cegas. Então ele ficou pensando: será que é verdade tudo que ela falou? Agora eu quero ler a Bíblia. Eu quero saber se tudo que ela disse é verdade. Porque se for muito maravilhoso. Ai, eu quero poder ler uma Bíblia. Quero saber ler e ler uma Bíblia para saber se realmente um dia, quando eu morrer, eu vou poder ir para o céu. E também eu quero saber, porque eu quero saber se o cego vai poder ir para o céu e vai poder enxergar lá. Ah, Samuelito ficou pensando: se isso tudo for verdade, eu, minha irmã e os meus pais vamos poder ir para o céu. E o desejo dele
aquele desejo no coração dele cada vez ficava maior de poder ler, ter uma Bíblia em suas mãos e ler. Sabe, eu pergunto a você que está aí me vendo em casa, você deve ter Bíblia na sua casa, mas você gosta de ler a Bíblia? Porque Samuelito não tinha, mas gostaria muito de ter uma Bíblia. Samuelito já tinha 9 anos e ele não sabia ler porque morava naquele interior, distante de tudo. Ele só trabalhava, mas ele não gostava de desobedecer aos pais. Ele fazia coisas erradas sim, mas ele procurava não fazer. E ele queria muito ter uma Bíblia. Será que você dá valor à Bíblia? Você tem interesse de ler a Bíblia e conhecer as ordens de Deus que são perfeitas, as leis de Deus? Porque Samuelito queria muito ter uma Bíblia, como eu já disse para você. Mas Samuelito, naquele momento, quando ele acabou de pensar em todas aquelas coisas maravilhosas que ele tinha ouvido durante o dia, ele voltou para o lugar onde ele dormia, se enrolou mais no cobertor, se enrolou bem no cobertor, porque estava muito frio. E ele foi se deitar. De repente ele adormeceu, pensando naquela pequena senhora de olhos castanhos e simpática. E dormiu. Ele sonhou com a missionária, ele sonhou com ela. Samuelito acordou na manhã seguinte, sentindo o cheiro de café e o cheiro de tortilhas de fubá. Levantou-se, esticou os braços e foi para fora da cabana, onde sua mãe cozinhava no fogo de lenha. Aí a mãe dele disse assim: Samuelito, vá lavar seu corpo. Ele foi se lavar, jogou água naquela pele morena dele e pegou a toalha e o pente da família. Se secou com a toalha. Sim, o pente e a toalha da família. Só tinha uma toalha para todos e um pente para todos. Eram 4 pessoas na casa, mas eles eram pobres e eram unidos. E era uma toalha e um pente, uma toalha e um pente para toda a família. Então, Samuelito terminou de tomar o banho e veio, sentou-se ao lado da sua mãe e começou a tomar o café. E ele fazia barulho com os lábios, tomando café e mastigando aquelas deliciosas tortilhas de fubá. Então, foi quando chegou a hora dele sair com Carmencita para ir às montanhas, pegar aqueles bichinhos que eu disse a vocês, que eu diria hoje que bichos são aqueles. E eles foram para as montanhas. Quando chegaram lá, eles encontraram os lagartos. E eles iam vender aqueles lagartos. Sim, eram lagartos. No México, eles comem lagartos. Então, era um sábado pela manhã, quando eles chegaram ali, eles encontraram cada um 2 lagartos, amarraram e foram para a beira da estrada. E na beira da estrada eles ficavam esperando que viessem viajantes de carros para comprar os seus lagartos. De repente, parou um carro, encostou na estrada um carro com 2 senhoras dentro e um senhor dirigindo. Aí eles disseram, Samuelito disse, quem será? Eu vou agora mesmo me aproximar daquele carro. Samuelito foi e deixou Carmencita. Quando ele chegou ali, junto do carro, ele viu que era a missionária. Ele achou que nunca ia encontrar com a missionária novamente. Mas era a missionária que estava dentro daquele carro. Ela chamou ele assim, ele foi bem pertinho do carro. Quando ele chegou bem perto do carro, Carmencita correu com os lagartos pendurados e disse, eu já sei, é alguém que vai comprar os lagartos agora. Ela não sabia que era missionária. Quando juntou Samuelito, Carmencita, a missionária disse, agora eu vou contar de novo, Samuelito, aquela história para você. Que alegria que Samuelito
E aí eles ficaram ali no meio daquele tempo, no sol bem forte, ouvindo a história do livro brilhante. Por que tem esse nome de livro brilhante? Porque ele brilha, a história dele é brilhante, porque ele fala de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Então agora a missionária começou a contar a história do livro brilhante, e ela disse que na página azul ela ia falar sobre Deus. Deus é o Criador. Ela começou a dizer para Carmencita e falar de novo para Samuelito que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus criou os céus, a terra, o mar, toda a natureza e o universo. E eles estavam ali, debaixo daquele sol forte, Samuelito com a boca aberta, admirado porque ele queria tanto ouvir de novo aquela história. E Carmencita também estava bem atenta, querendo saber de tudo. E a missionária disse: Deus criou todas as coisas e ele mora no céu. O céu é a casa de Deus. Sabe, criança, se você quiser conhecer mais sobre o céu, leia Apocalipse no capítulo 21 e você vai saber quanta coisa maravilhosa tem no céu e as coisas ruins que não vão estar lá no céu, como a morte, a tristeza, vírus, problemas. Então, ela começou a falar todas essas coisas para Samuelito e Carmencita. E ela também disse que Deus amava Adão e Eva. Deus ama você e me ama também. Eu vou mostrar aqui na Bíblia que Deus ama você e Deus me ama. Está em Jeremias 31:3. E Deus diz em Jeremias 31:3 para mim e para você: com amor eterno eu te amei. Amor eterno significa um amor que não tem fim, que nunca vai se acabar. E Carmencita ficou tão admirada com tudo aquilo. Ela nunca tinha visto uma Bíblia. E a mulher continuou falando ali e disse: Deus ama você e Deus é santo, santo, santo. A Bíblia fala que Deus é santo 3 vezes, porque Deus é puro, perfeito, nunca pecou. Então, porque Deus é puro, perfeito, nunca vai poder entrar pecado na casa de Deus. E essa página aqui, ó, marrom, lembra que o homem veio do pó, como a Bíblia diz. Ele veio da terra, do barro da terra, do pó da terra, e para o pó ele voltará. Deus criou todas as coisas e criou o homem e a mulher. Deus disse lá em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, Deus disse que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles resolveram desobedecer, comeram, e aí entrou o pecado no mundo. E o pecado é tudo que a gente faz, toda desobediência que a gente comete é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Então, quando você desobedece o seu pai, desobedece sua mãe, desobedece a professora, você está pecando contra Deus quando você mente, quando você xinga alguém, quando você fala mal de alguém, ou sente inveja no seu coração. Tudo isso é pecado, e o pecado é contra Deus. E na palavra de Deus, Deus diz que não é para ter inveja, não é para mentir, não é para roubar, não é para falar palavrão. Então, se você faz isso, você pode ficar sabendo que você está pecando e o seu pecado é contra Deus. E o pecado separa você de Deus. O pecado separa você de Deus. E sabe por que você peca? Você desobedece? Porque você já nasce com a natureza pecaminosa, com vontade de fazer o que é ruim, com vontade de fazer o que é mal. E sabe o que a Bíblia diz sobre o pecado? Eu vou ler aqui em Romanos 5:12. Olha o que a Bíblia diz aqui sobre o pecado, sobre a desobediência de Adão e Eva. E que eu e você, porque eles pecaram, nós também somos pecadores. Então a Bíblia diz aqui em Romanos 5:12, diz: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. O pecado entrou por um só homem. Adão foi responsável pelo pecado. Mas porque ele pecou, Eva pecaram,
pecou, eles pecaram, então eu e você também já nascemos pecadores, com vontade de fazer o que é ruim, com vontade de fazer o que é mal, com vontade de fazer coisas erradas. Então o pecado nos separa de Deus, é uma coisa muito séria, nos separa de Deus. E a missionária estava ali falando para eles sobre a questão do pecado e disse para eles que o castigo do pecado é ficar separado de Deus para sempre. Mesmo Deus amando você e me amando, você precisa dar um passo de fé para resolver o problema do seu pecado. Deus, em Gênesis, no capítulo 3, Deus prometeu um Salvador quando Adão e Eva pecaram. E Deus já mandou o Salvador, o Senhor Jesus. Ele derramou o sangue dele todo naquela cruz. Deus já cumpriu a promessa que deu a Adão e Eva de mandar um Salvador. E Deus já mandou o Senhor Jesus Cristo. Ele veio, morreu por mim e por você, derramou todo o sangue dele naquela cruz. Por isso que a página é vermelha, porque representa o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de todo o pecado. Então só Jesus Cristo podia limpar o seu pecado e o meu pecado. Então, agora nós vamos ver na Bíblia o que é que a palavra de Deus diz sobre o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, 3 e 4, a palavra de Deus diz aqui, 1 Coríntios, no capítulo 15, na parte B do versículo 3, diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, a palavra de Deus. E ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso significa que ele voltou a viver. Jesus Cristo é a justiça de Deus. Ele voltou a viver, ele está vivo. E Jesus Cristo quer resolver o problema do seu pecado. Quer que você reconheça que é pecador. Deus, Jesus Cristo, querem que você reconheça que é pecador. Acredite que só o sangue de Jesus pode limpar os seus pecados. E aí você vai ter todos os seus pecados perdoados e vai se tornar um filho de Deus. A Bíblia diz em João 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, quando você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, o próprio Senhor Jesus lhe dá o poder de você se tornar um filho de Deus, porque você o recebeu como seu Salvador. Então, ele dá o poder de você se tornar um filho de Deus. E você um dia vai poder morar no céu com Deus. E sabe de uma grande notícia? Olha aqui, ó, o livro brilhante, brilhando. Jesus Cristo disse em João 8,12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará na escuridão. Jesus Cristo é a luz do mundo, a luz que nunca se apaga. Jesus Cristo é a luz que brilha. Jesus Cristo é o único que pode limpar os seus pecados. E é Ele que vai vir nas nuvens. Jesus Cristo vai vir. Já está perto. Por tudo que está acontecendo no mundo, já está perto, eu creio, de Jesus voltar. A Bíblia não diz quando, mas eu creio que já está bem pertinho de Jesus voltar. E você precisa estar preparado, lendo a Bíblia, orando, vigiando para não pecar. E quando pecar, se você confiar em Jesus como seu Salvador, se você pecar, você pode dizer a Deus que quer ser perdoado do seu pecado, porque você quer estar preparado para um dia quando Jesus Cristo, a luz do mundo, voltar nas nuvens para buscar aqueles que se tornaram filhos de Deus, você poder ir morar no céu com Deus. Então, Samuelito estava ali ouvindo a história do livro brilhante, muito feliz. Quando terminou, a missionária disse: Samuelito, agora você quer contar para mim tudo que eu contei? Ela entregou o livro na mão dele e ele sabia toda a história, porque ele já tinha escutado pela segunda vez. A senhora terminou de ouvir a história, a missionária foi embora e eles foram, Samuelito com Carmencita
permaneceram ali na beira da estrada tentando vender os lagartos. Será que eles venderam os lagartos? Venderam! Eles venderam aqueles lagartos por um bom dinheiro e apressadamente naquele dia eles foram correndo para casa, porque depois da venda dos lagartos, quando chegasse em casa, Samuelito ia pegar sua caixa de engraxate e ele chegou em casa apressadamente com o dinheiro e entregou para a mãe dele, entregou o dinheiro para a mãe dele. A mãe dele colocou o dinheiro no pote, e ele saiu correndo com a caixa de engraxar sapato e um lanche na outra mão. Foi embora para a parada do ônibus. Lá no começo da história eu contei a vocês que ele ficava naquela estrada poeirenta em frente ao restaurante, do lado do cego, esperando o ônibus. Então ele tinha que chegar antes do ônibus para ele não perder nenhum cliente. E ele foi embora para a parada do ônibus. Quando ele voltou, já era final do dia, já era tarde, ele estava muito cansado naquele sábado. Mas ele estava preocupado com uma coisa. Ele não deixava de pensar. E a Carmencita viu e ouviu a missionária falando comigo e contando aquela história. Com certeza ela vai contar para minha mãe. E a minha mãe, o que será que ela vai fazer comigo? Quando ele voltou para casa, cansado, ele estava todo desconfiado. Porque ele olhava para a menina e a menina estava sempre fugindo dele, a Carmencita, aquela minha, como se chama menina em espanhol. Ela estava sempre fugindo de Samuelito. E a mãe de Samuelito olhava para ele assim, com um jeito de quem queria ter uma conversa. Samuelito estava pensando, o que será que vai acontecer? Será que a minha mãe vai me colocar de castigo? Será que ela vai bater em mim? Sabe o que aconteceu? No próximo capítulo, no capítulo número 3, a gente vai ver o que aconteceu. Se a irmã de Samuelito contou para a mãe dele sobre a missionária ou não. Eu vou mostrar uma gravura aqui para vocês bem rápido, para vocês terem uma ideia e pensar o que será que aconteceu. Eu vou mostrar bem rápido, tá? Ó, dá para ver? Pronto. Então a gente vai ficar sabendo no capítulo número 3 o que aconteceu.